Boa noite a todas, todos. É sempre uma alegria estar nessa casa, sempre uma alegria estar com vocês. O tema é bastante interessante e bastante grande. Mas nós vamos trabalhar essa ideia relativa à ação de causa e efeito no nosso cotidiano, né? O Espiritismo aparece no nosso meio, no meio cristão, no século XIX, né? E o marco é o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, que é 1857. Lógico que antes disso tiveram as manifestações, tiveram outras questões. Mas o que de fato o Espiritismo trouxe de base que mudasse, que influenciasse o cristianismo ao ponto de se justificar, né? O cristianismo ele permanece praticamente o mesmo padrão desde o estabelecimento como religião mesmo, de fato, lá em 35 no Concílio de Nicéia, né? E vem se estendendo até o século XIX com muito poucas modificações. Nós tivemos a Reforma Protestante, mas a Reforma Protestante do século XVI ela teve um caráter mais político do que religioso, né? As igrejas reformadas, a anglicana, a igreja luterana, elas têm uma teologia muito parecida com a igreja católica, né? E o Espiritismo, sim, ele traz questões novas, verdadeiramente novas, que nos permite olhar diferente a vida, né? Essa é a justificativa de sua existência. Bom, então, alguns elementos que o Espiritismo traz, né, reforça a existência de Deus, nos fala da nossa incapacidade de conceber Deus. Nós não temos como saber o que é Deus, nós não temos capacidade para isso, né? Mas nos fala de um ser infinitamente, a inteligência suprema do universo, um ser infinitamente bom, justo, não é? Perfeito. Nos fala da nossa existência como espíritos imortais. Então isso é muito importante, né? Nós somos espíritos imortais porque nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus, como o Evangelho nos diz, né? E temos uma vida única, temos uma única vida, né? Uma única vida que é recortada por vivências no mundo espiritual e vivências reencarnado em experiências na Terra que se sucedem, mas uma vida única, né? Quando nós desencarnamos, retornamos para o mundo espiritual e retornamos à nossa vida, né? Seguimos uma jornada, evoluindo, crescendo, reencarnamos novamente e assim vai, né? Nessa jornada única. Um outro elemento importante que o Espiritismo nos traz é a natureza evolutiva da nossa existência, né? Nós evoluímos conforme nos dedicamos a esse processo, né? Como diz o Evangelho, cada um segundo as suas obras, né? Então as nossas obras vão depender muito da nossa determinação, de nossa dinâmica de vida. É lógico que existe uma proporção, na natureza não existem saltos, né? Mas nós podemos adiantar ou não o nosso processo evolutivo. E esse processo, ele se dá no tempo e com calma. E aí é um dos grandes diferenciais que o Espiritismo traz, que é com relação à reencarnação. O Espiritismo vai nos falar da reencarnação, que é uma grande novidade no meio cristão. Não é uma novidade no planeta. Já se falava em reencarnação
2000 anos antes de Cristo, já se falava em reencarnação nas religiões orientais, né? Mas no nosso meio cristão, não. Então, o Espiritismo traz isso, nos convidando a essa reflexão maior, nos convidando a entender a vida numa dimensão mais ampla, né? E tem muito a ver com o nosso tema. Porque assim, nós nos vemos como espíritos ou como corpos? De verdade, será que nós nos percebemos como um espírito imortal? É muito difícil, né, para nós concebermos isso. A gente brinca na brincadeirinha com o jogo de palavras, né, com as crianças na evangelização, dizendo que nós não temos um espírito. E de fato nós não temos um espírito, né? Porque se eu tenho um espírito, quem sou eu? Quem sou eu que possui um espírito? Né? Uma brincadeirinha, mas para nos falar dessa dificuldade de nos perceber o espírito. Eu sou um espírito. Né? Eu tenho um corpo. Sim, tudo bem. Eu, espírito, tenho um corpo. Eu, espírito, tenho um perispírito. Né? Então é interessante percebermos isso, porque tem muito a ver com esse tema, a maneira com que nós nos enxergamos, até que ponto nós nos vemos verdadeiramente como espíritos, porque nós precisamos olhar a vida a partir daí. Nós precisamos olhar a vida a partir dessa percepção que somos espíritos. Então, daí nós podemos deduzir que não existe doença incurável, né? E não existe doente terminal. Não existe doença incurável e não existe doente terminal. Por que que não existe? Porque o espírito não morre. O espírito não adoece de maneira incurável. Percebem? Quando eu falo da lei de causa e efeito nos doentes incuráveis e pacientes terminais, eu estou olhando na visão do corpo. Percebe? Que é uma visão muito estreita, muito comum. O tema é perfeito. Porque é assim que nós olhamos. Porque nós olhamos, nos vemos como corpo. Nós vemos a nossa vida como uma vida que termina na morte. Não é? Então, Jesus, o Evangelho, nos convida a esse olhar maior. Não é? Quem que foi Jesus depois que ele morreu? A mesma pessoa que seguiu trabalhando, que foi visitar, né, Madalena, que foi visitar alguns dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e seguiu. Assim também somos nós. Então, quando eu olho nessa visão de causa e efeito, nos trazendo doenças e morte e sofrimento, aí sim nós podemos discutir, dito que isso é um olhar do corpo de carne e não do espírito em essência, porque o espírito não fica doente, o espírito não morre nunca. Nós somos espíritos eternos. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O espírito essencialmente não adoece. Nós trazemos em nós a semente da perfeição. A essência da perfeição
que é a semelhança com Deus, já está em nós. Por isso que Jesus nos convida, sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai. Essa perfeição em potencial já existe em nós. Assim como a árvore já está presente na semente. Depende de tempo, de esforço, de condições, até que essa árvore se estabeleça, não é? Então, vamos entender o que dinâmica é essa, então, que estamos inseridos, né? Toda a lógica, toda a essência das leis de Deus, elas são amorosas. Deus não castiga. Deus não castiga. Ora, se Jesus nos diz, não julgai, como essência, por que seríamos julgados? Se isso é um princípio que Jesus nos ensina. Deus é amor, bondade, perfeição. A lei de causa e efeito, ela não é punitiva. Ah, mas o doente é incurável, o paciente é terminal. Tá. Mas será que ele está numa relação de pagar com a dor alguma coisa? Pensem bem. Pensem na lógica disso, de um Deus bom e amoroso, falando, não, eu vou fazer o Sebastião ter uma doença incurável, porque na encarnação passada ele foi muito ruim, então ele vai ter uma doença terrível, para pagar. Nós estamos falando de um Deus carrasco, né? Como é que nós podemos conceber isso? É como se eu tivesse um filho com 15 anos de idade, eu falasse, vem cá meu filho, agora o papai vai te dar uma surra, porque quando você tinha 2 anos, você quebrou um jarro muito caro, então eu vou te dar uma surra agora, 15 anos depois, 13 anos depois, para que você aprenda a nunca mais quebrar jarro. Tem lógica? Lógico que não. E muito menos nas leis de Deus. Né? Como nos diz João, Deus é amor. Deus é amor. E como conceber isso, então? Como entender essa lógica em que estamos inseridos, em que, de fato, doenças, dores, sofrimentos, perdas, podem estar ligados à nossa conduta do passado, estão ligadas à nossa conduta do passado. Ora, mas se eu estou dizendo que nós não devemos nada, que nós não estamos pagando nada, como que essa dor está ligada ao meu passado? A diferença aqui é a razão, a diferença é a essência desse processo, que é o que nós vamos ver agora. Então eu não estou pagando coisa alguma. Imaginem se eu matei uma pessoa e eu preciso morrer para pagar, né? Então eu matei uma pessoa, continuo sendo uma pessoa violenta, continuo sendo uma pessoa agressiva, mas aí alguém me mata. Aí zerou. Acabou. Matei, morri, acabou. Tá tudo certo. Adiantou alguma coisa? Eu continuei sendo a mesma pessoa violenta, agressiva. O que adiantou? Alguém teve que me matar. Aí o problema passou para ele, que vai ter que ser morto lá na frente. Não tem lógica.
Tem que ter alguma coisa diferente nesse processo, onde nós possamos ver Deus numa doença incurável. Que nós possamos ver Deus numa doença, num paciente terminal. Como que nós podemos ver isso? Entendendo que a lógica de Deus é pedagógica, é didática. A essência da dinâmica que estamos todos inseridos na obra de Deus é didática. Quando nós cometemos um erro no passado, quando nós cometemos um erro em nossas vidas, o que as leis de Deus são diversas leis morais. Essas leis, e é interessante que se diga isso, são leis naturais. São leis tão naturais como as leis da química, da física, né? São leis que são perfeitas e não precisam ser mudadas. Então não tem quebra-galho na obra de Deus, porque ela é perfeita. Porque Deus é perfeito. Não tem arranjo, não tem gambiarra, sabe? Tudo funciona de maneira perfeita. As leis de Deus dão conta de nos conduzir de maneira virtuosa para frente. Ainda que nós possamos resistir. Ainda que possamos passar, às vezes, uma encarnação com o mínimo de ganho. Mas ainda assim temos um ganho. E nunca regredimos. Jamais regredimos. Né? É a passagem que Jesus nos fala do nosso patrimônio no céu, aonde o ladrão não rouba, onde o ferrugem não corrói, aonde a traça não estraga. Né? Esse é o nosso patrimônio alcançado com as nossas aprendizagens. E as leis morais estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. É muito recomendável que a gente leia, que a gente compreenda, porque são um conjunto de leis que se entrelaçam. Por exemplo, a lei de causa e efeito, ela conversa com a lei de justiça. Muitas vezes com a lei de destruição e reconstrução. Mas todas as leis morais estão subordinadas a uma lei, que é a lei de amor. Que é a lei máxima que abarca todas as outras. Bom, então quando eu cometo um erro na minha vida, quando eu ajo de maneira inadequada, quando eu ajo fora dos princípios do Evangelho de Deus, que mora em nossa consciência, desde sempre, o Evangelho de Deus mora em nossa consciência, né? Muito raramente nós não sabemos se as coisas estão certas ou erradas, mas vamos lá, quando eu cometo esse erro, a lei de Deus naturalmente cria uma situação futura de aprendizagem. De aprendizagem e não de sofrimento. Percebem a diferença? O que é gerado para mim, o que é gerado de maneira que eu cresça, de maneira que eu evolua, de maneira que eu aprenda, é uma vivência rica, didática, que pode ser uma doença incurável nessa existência, numa encarnação, né? A espiritualidade nos diz que uma encarnação é equivalente a um dia em nossa vida, sabe? Olha a comparação interessante, é como se fosse um único dia da nossa vida de 80 anos. Essa é o peso da reencarnação, né? Então uma doença que naquela encarnação para aquele corpo
se mostra incurável, ela tem a sua origem num erro do passado e ela está presente não como uma espada de um carrasco, ela está presente como uma lousa de uma professora. Ela está presente em minha vida para me ensinar alguma coisa. O que eu posso aprender com uma doença incurável? Eu posso aprender a humildade de ser cuidado por alguém. Eu posso aprender a paciência de ficar acamado. Eu posso valorizar a fé sabendo que eu vou desencarnar. Ela pode me trazer questionamentos muito profundos, né? Em que vão me tornar uma pessoa melhor. Vocês conseguem perceber a diferença desse olhar, desse Deus amoroso que Jesus nos apresenta, não mais como Senhor dos exércitos do Velho Testamento, não mais como um Deus que escolhe um povo em detrimento dos outros. Não. Jesus nos apresenta um Deus amoroso. E é esse Deus amoroso que nós precisamos cultivar, é a relação com Ele, né? Que conversa conosco através de leis perfeitas, que tendem a nos levar para diante, que tendem a nos fazer mais felizes a cada vivência, né? Então, entre o erro que eu cometi e esta vivência de aprendizagem, é necessário que haja uma alteração em mim. Eu só vou ter acesso a essa vivência de aprendizagem quando eu me arrepender do erro cometido. Quando eu tomar consciência de que verdadeiramente eu cometi um erro. Então, enquanto eu estiver me auto-justificando, enquanto eu estiver procrastinando aquilo ali, esse processo está parado. Veja, a lei de Deus não tem pressa. Por quê? Porque ela sabe que somos espíritos eternos. Se tivermos que passar alguns séculos numa região difícil do planeta, não tem problema, né? Bezerra de Menezes nos fala isso, né, na Carta de Los Angeles. Espíritos que passaram séculos em regiões trevosas estão sendo libertados. Séculos sem reencarnar. Então, assim, a vida não tem pressa, a pressa é nossa. Por que nós temos pressa? Porque nós queremos alcançar felicidade. Porque nós queremos alcançar uma qualidade de vida melhor. Por isso que nós temos que estar atentos, aí Jesus de novo, estar atentos, vigiai e orai. Né? A nossa vida, a nossa conduta, para que a gente não perca tempo, e cresça e evolua, né? Então, o erro, o arrependimento, e aí sim eu tenho a condição moral para a aprendizagem, vem a vivência de aprendizagem, que pode ser uma coisa forte como essa, mas pode ser uma coisa muito mais branda. Eu posso aprender de maneira muito mais delicada. Eu posso aprender de uma maneira muito mais tranquila, né? E à medida que eu aprenda, eu não tenho que sofrer. Percebem? Eu não tenho que sofrer para aprender. Eu tenho que aprender. Se eu persisto numa postura de dureza do coração, a dor é inevitável. A dor é inevitável, porque ela vai vir quebrar a minha arrogância. Ela vai vir quebrar a minha prepotência. Ela vai vir quebrar, sabe, a minha postura fechada, que eu não consegui aprender de outra maneira. Então vem a pancada. Porque depois dessa vivência de aprendizagem vem uma prova. Por isso que somos um planeta de expiações e prova. Expiação é aprendizagem. E a prova é a verificação se eu aprendi. Se eu aprendi, ótimo. Se eu não aprendi, eu retorno para outra prova, para outra vivência de aprendizagem um pouco mais difícil.
um pouco mais pesada, um pouco mais dura. Por quê? Porque a outra não foi suficiente. E assim, à medida que nós não aprendemos com os nossos sofrimentos, esse sofrimento ele se torna maior. E ele se torna maior por amor a nós. Percebe? É como se a professora fosse mais rigorosa para que a gente aprendesse, já que eu não aprendi daquela outra forma. E aí, nesta sequência, então, resta no final a reparação, onde nós vamos ser convidados a reparar os erros que cometemos no passado. Que erros? Com as pessoas, né? Então, se eu prejudiquei alguém no passado e essa pessoa hoje está em condição mais difícil, eu sou convidado a ajudá-la. Como? Posso recebê-la como filho, eu posso ser irmão daquela pessoa, a espiritualidade vai construir situações onde eu vou ter oportunidade, por exemplo, de ajudar aquela pessoa. Né? Então veja, é um ciclo muito interessante das leis de Deus, onde em cada momento eu vejo o amor de Deus se fazendo. E quando nós olhamos para os nossos erros, e aí é outra coisa importantíssima, nós precisamos olhar com muito respeito para os nossos erros do passado. Todos nós cometemos erros no passado, sem exceção. Todos nós cometemos erros no passado. Alguns que nos envergonhamos, alguns muito sérios, outros mais ou menos. Isso porque nós não sabemos das encarnações anteriores. Seja qual for esse erro, ele está dentro do escopo da humanidade. Nenhum erro, nenhuma falha, nenhum pecado, se quiserem usar esse termo, está acima do amor de Deus. Todo e qualquer erro que tenhamos cometido serão resolvidos. Serão resolvidos. Por isso nós devemos trabalhar de maneira muito concreta o auto-perdão. O auto-perdão é uma coisa muito séria. Porque quando eu não estou me absolvendo de um erro no passado, eu estou dizendo assim, eu sei que eu errei, eu reconheço o meu erro, e eu sei que a lei de Deus, no momento adequado, vai me convidar à reparação. Até lá, eu vou tocar minha vida da melhor maneira possível. Sem arrastar corrente, sem me prender, sem me culpabilizar, sem me vitimizar. Percebe a diferença ao lidar com os nossos erros? Né? E para encerrarmos, então, nós temos, nesse contexto, a importância absoluta do Evangelho de Jesus. Porque é o Evangelho de Jesus que vai nos permitir trilhar por essas leis de Deus de maneira mais tranquila, de maneira mais serena. É como se o Evangelho fosse um mapa e uma bússola para quem está perdido na mata. Aí vem a pergunta: se nós estivéssemos perdidos numa mata e tivéssemos um mapa e uma bússola, nós saberíamos usar? Se hoje, nesse momento, nós estivéssemos lá, perdidos no meio do mato, encontrei uma bússola e um mapa. Aí eu olho para o mapa, não me diz nada. Eu olho para a bússola, também não me diz nada. O que valeu? Nada. Então nós não podemos deixar que o Evangelho de Jesus seja essa bússola e esse mapa sem importância. Nós precisamos visitar o Evangelho de Deus
que Jesus nos traz com esse olhar de aprender. Eu preciso escutar Jesus me ensinando os caminhos, dizendo, olha, tá vendo essa trilha aqui, ó? Caminha até aquela montanha, dali você vai para lá, atravessa um rio, você vai chegar na cidade, vai sair do mato. É isso. Está tudo lá no Evangelho, Novo Testamento. O Velho Testamento é muito complicado. Novo Testamento, Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Precisamos ler para ter acesso a essa bússola, para ter acesso a essa verdadeira oportunidade de avançarmos nesse processo evolutivo a passos largos. Por isso que Jesus veio pessoalmente. Percebe? Jesus delegou tudo até aquele momento. Mas na hora de nos trazer o Evangelho de Deus, ele veio pessoalmente. Passou por tudo que ele passou, todo sofrimento, mas nos deixou o seu Evangelho, que nos chega absolutamente lúcido até hoje, quase 2000 anos depois, né? Então é isso, gente. O Espírito de verdade, falando a nós, né? Ele nos diz, espíritas, 2 conselhos: amai-vos e instruí-vos. Nós temos que nos instruir em quê? Principalmente no Evangelho do Cristo. Então, vamos nos amar e vamos nos instruir. Muito obrigado, boa noite a todos e todas.